Oi pessoal, que delícia estar com vocês hoje, compartilhando os óleos essenciais, contando um pouquinho da nossa história. Meu nome é Duda, sou esposa do Rubinho, mãe do Cauã de 7 aninhos, e a gente está muito feliz de estar com vocês hoje, falando um pouco desse universo, né, do que são os óleos essenciais e como que a gente pode estar utilizando, né? Nós conhecemos óleos essenciais ainda nos Estados Unidos. Eu sou nutricionista de formação e acabei me tornando aromaterapeuta, de tão apaixonada que eu fiquei com os óleos essenciais. Quando a gente estava nos Estados Unidos, a doTERRA ainda não estava no Brasil. Eu fui para aí para fazer uma especialização e comecei a procurar algumas empresas que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse fazer um estágio dentro da minha área. Nessa pesquisa apareceu a doTERRA e começamos a desenvolver essa parceria com essa grande empresa internacional, né? É muito importante quando a gente busca saúde, quando a gente busca qualidade de vida, que a gente use produtos que realmente a gente confie e que a gente ateste pela qualidade. E a doTERRA prega muito isso, né? Então isso me chamou muita atenção. Porque para a gente utilizar um produto no nosso corpo, né, a gente tem que saber o que a gente está utilizando. Se a gente for respirar, né, a gente hoje em dia respira tantas coisas tóxicas, né, tantos aromas sintéticos, e os óleos essenciais é algo que vem da natureza. A planta produz os óleos essenciais para uma defesa própria. Seria o sistema imunológico das plantas. Então, na natureza, ela precisa se defender de ameaças, né, de insetos, de predadores. Então, ela produz essas moléculas aromáticas que, de uma forma para se defender ou até mesmo atrair alguns insetos para polinizar, ou quando tem uma temperatura muito extrema, um sol muito forte, uma temperatura muito fria. Vocês já repararam que as plantas, por exemplo, as coníferas, elas mantêm a temperatura mesmo quando tem uma situação de gelo, né, extremo. Então, vocês vão observar que são moléculas aromáticas, voláteis, que podem ser produzidas pelas raízes, pelas folhas, por flores, né? E essas partes das plantas têm moléculas bioquímicas que interagem com o nosso corpo. O nosso corpo é muito compatível com a natureza, né? Nós somos feitos de carbono, oxigênio e hidrogênio, assim como as plantas. Então, quando o nosso corpo interage com essas moléculas, principalmente quando a gente respira, o nosso sistema líbico, ele atua nos receptores, ele manda mensagem através dos nossos receptores, porque nós temos células olfativas no nosso corpo todo. Então, quando a gente sente um aroma, essa molécula aromática, ela vai atuar nos nossos receptores, mandando mensagens para o nosso corpo. E aí a gente consegue modular nossas emoções, a gente consegue diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente consegue produzir mais serotonina, que é esse hormônio do prazer. Então os óleos essenciais, eles atuam de uma maneira muito inteligente no nosso corpo, procurando realmente o que o corpo está precisando. Que a gente fala que é a busca da homeostase, né? Então isso é encantador, me deixou muito apaixonada realmente como que a gente pode atuar no corpo físico, no corpo mental, né? E principalmente nas nossas emoções. A gente consegue também equilibrar nossas energias com os óleos essenciais. É importante a gente saber a diferença de essência para óleos essenciais. A essência ela é sintética, é um produto feito em laboratório, artificialmente. E esse produto pode muitas vezes causar uma alergia, um problema respiratório. Quantos óleos essenciais são produtos que a própria planta produz, né? Através das sementes, de caule, de folha. E os óleos essenciais, eles vão estar tratando o nosso corpo, eles vão estar cuidando da nossa saúde. Muitas vezes eles vão ser mais caros porque você precisa de muita quantidade de matéria-prima para fazer uma gotinha de óleo essencial. Por exemplo, hortelã-pimenta, né? Equivale uma gota a mais ou menos 28 xícaras de chá. Então, a gente não precisa usar muita quantidade de óleo essencial para ele fazer efeito, né? Então, menos na aromaterapia é mais. Nós temos várias maneiras de utilizar os óleos essenciais. Na aromaterapia, a via aromática é uma via importante porque através da respiração, quando a gente inala um óleo essencial, ele vai atuar
no nosso sistema límbico, nossas memórias olfativas. E essas moléculas, elas vão estar mandando mensagem através dos receptores do nosso corpo para poder estar modulando as nossas emoções, ou para diminuir o cortisol, o hormônio do estresse, ou produzir mais serotonina, o hormônio do prazer. Então, quando a gente inala um óleo essencial, ele rapidamente vai atuar no nosso corpo através dos receptores. A gente pode utilizar, por exemplo, um difusor ultrassônico. A gente vai colocar água, os óleos essenciais, e através da movimentação das partículas, a gente vai respirar melhor as moléculas aromáticas. Isso pode ser utilizado para criança, para dormir melhor, para ansiedade, ou mesmo quando você tem alguma questão respiratória, ou se você quer proporcionar os sentimentos melhores. A gente pode utilizar, por exemplo, os óleos cítricos, né, que são os óleos que trabalham alegria, disposição. Ou se você quer ter mais foco e concentração, por exemplo, num para-casa, num trabalho home office, você pode estar utilizando o alecrim, o hortelã-pimenta, ou mesmo óleo mais aterrador, um cedro, um frankincense, fazer uma sinergia e colocar no difusor. Você pode também utilizar um difusor pessoal, né? Uma joia aromática. Coloca uma pedra vulcânica, a gotinha do óleo essencial, e você vai estar respirando aquele aroma para poder trabalhar suas emoções. Outra maneira muito prática da gente estar utilizando os óleos é uma gotinha na palma da mão, e a gente vai fazer uma concha e respirar profundamente. É importante que você, quando estiver inalando esse óleo, pense em coisas positivas. O que você deseja para a sua saúde, o que você deseja para o seu equilíbrio emocional, ou alguma situação que você precisa trabalhar. Na aromaterapia, a gente consegue criar feedbacks positivos. Alguma situação, algum trauma, alguma situação que te deixou mais triste, você consegue reprogramar utilizando os óleos essenciais e mentalizando coisas boas, para que aquele momento, aquele aroma te tragam uma sensação de prazer, de bem-estar, né? Uma sensação de mais foco, concentração, ou até mesmo para trabalhar algum trauma. Uso tópico, é importante que a gente tenha um óleo carreador. A do Terra tem o óleo de coco fracionado. Ele é importante para que a gente consiga espalhar melhor os óleos essenciais, e através dos óleos... Tá muito ruim isso. A outra maneira da gente utilizar é através da via tópica. É importante que você tenha um óleo vegetal, né? Um óleo de coco fracionado. Ele não tem cheiro, ele é mais fluido, a absorção dele é melhor. E quando você usa um óleo carreador, né? No caso o nosso óleo de coco fracionado, ele vai aumentar a absorção e vai diminuir qualquer sensibilidade. Por exemplo, a gente tem óleos que são dermocáusticos, dermossensíveis, como a canela, o cravo, o orégano, o tomilho. Esses óleos a gente não deve utilizar puros na pele. É sempre importante utilizar através do óleo de coco. A do Terra já tem rolons, né, que são a versão touch, já está diluída, já está com óleo de coco fracionado, que facilita a utilização nas crianças ou numa pele mais sensível. Ele já está em formato de rolon, você já pode aplicar diretamente na pele, e com isso você vai ter um maior benefício. Por quê? Como os óleos são voláteis, em contato com a pele, rapidamente eles vão estar evaporando, eles vão estar volatilizando. Quando você usa o óleo de coco fracionado, ele aumenta a absorção e diminui qualquer sensibilidade. Isso a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente for fazer uma massagem, quando a gente quiser uma dor local, quando você precisar, de repente, fazer uma massagem para relaxar as crianças antes de dormir, você pode massagear o pezinho, pode passar na coluna vertebral ou mesmo no abdômen para uma situação digestiva, um desconforto gastro. Eu gosto muito de usar o Zengest diluído na barriga, por exemplo, do meu filho. Quando ele come alguma coisa que não se sente bem, a gente já tem a versão touch, que você pode estar utilizando para uma má digestão. Eu gosto muito de utilizar topicamente o Deep Blue Rub, que é uma pomada concentrada com óleo de Deep Blue, que é um mix que a do Terra tem também para dores articulares, dores musculares. Você pode estar utilizando antes e pós atividade física, né? Outras formas da gente utilizar também topicamente, você pode fazer perfumes, blends pessoais
com os óleos essenciais e passar topicamente nos pulsos, na nuca, no coração, para que você tenha uma absorção também através do óleo carreador com os óleos essenciais. Você vai potencializar os efeitos dos óleos essenciais. E a outra via é a por ingestão. A gente vai utilizar cápsulas. Eu gosto sempre de indicar a cápsula vegetal, para que você coloque as gotinhas de óleo essencial na cápsula, sempre depois das refeições, e a gente pode estar utilizando uma forma sistêmica, quando você precisa de uma ação mais rápida, uma ação mais pontual, você pode utilizar por ingestão. Ingestão também, a gente pode utilizar os óleos cítricos, por exemplo, para saborizar a água, para dar mais sabor aos alimentos, ou quando você quiser também fazer um prato e finalizar ele com os óleos, porque a Duterra tem os óleos que a gente chama de flavorizantes, que eles podem ser utilizados na gastronomia, podem ser utilizados na culinária e até mesmo para a gente proteger o nosso corpo, ou trabalhar questões metabólicas ou digestivas. A via por ingestão é uma via muito eficiente nessas situações. Eu gosto muito de utilizar os óleos cítricos numa água. Além de estar saborizando a sua água, ele vai estar ajudando a limpar o seu corpo, a desintoxicar o seu corpo. Os óleos cítricos são ricos numa substância que chama D-limoneno. Ela está na casca das frutas cítricas. Essa substância ela vai ajudar a desintoxicar, a você não reter tanto líquido, a limpar melhor o seu sangue e também ajuda a aumentar o sistema imunológico. Então é uma ótima dica você colocar num suco ou mesmo na sua água, todos os dias, umas 3 vezes ao dia, um óleo cítrico para poder ajudar a limpar o seu sangue. O uso das plantas aromáticas não é uma novidade. Se a gente parar para pensar, os nossos ancestrais eles já utilizavam chás, ervas, maceração de plantas para ajudar na saúde, para curar uma doença, uma ferida, Encontra-se relatos que nos históricos do Egito, para embalsamar, para até mesmo para cuidar da beleza, Cleópatra já usava os óleos essenciais e a gente acabou afastando da natureza. Os nossos avós já utilizavam um chazinho de erva cidreira para acalmar, uma camomila para dormir melhor, ou um chazinho de boldo, um chá de hortelã-pimenta para melhorar a digestão. Então, o conhecimento das plantas é algo milenar, E os óleos essenciais é a concentração desse estudo, desse sistema imunológico das plantas, que a gente tem hoje um benefício que nos aproxima da natureza. Então, quando a gente tem um vidrinho de óleo essencial, principalmente um óleo testado, garantido, e a Duterra prega muito isso, A qualidade do produto que a gente está utilizando. Se tratando de saúde, é preciso que a gente utilize um produto na nossa pele, que é o nosso maior órgão, um produto de qualidade, que seja orgânico, que não tenha nenhum derivado de petróleo, que vai estar intoxicando o nosso organismo, tá deixando que a gente fique mais inflamado, Então a Duterra preza muito a qualidade. O William vai falar um pouco mais pra gente sobre o CPTG, que é o certificado de pureza garantida que os óleos da Duterra têm. São várias análises, vários testes que são feitos para que esse produto chegue na nossa casa com a qualidade e que seja distribuído em todos os países, como a Duterra faz. O William vai falar melhor pra gente sobre isso. E o mais interessante da gente utilizar os óleos essenciais é a versatilidade. A gente pode utilizar para várias situações. É como se a gente tivesse um óleo para cada situação. Então, por exemplo, a gente pode fazer os nossos cosméticos inteligentes, fazer o nosso desodorante, um produto, um demaquilante com óleos essenciais. Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, lavanda com gerânio ou mesmo a melaleuca para fazer um desodorante com base de leite de magnésio. Posso fazer um demaquilante com óleo de coco, com óleo de lavanda para tirar a maquiagem, Eu gosto muito de utilizar o Balance. Eu falo que o Balance, ele emocionalmente, ele é um salva-relacionamentos, Para aquele dia que a gente está mais estressado, ou um dia que a gente está com oscilações de humor, Que alguma situação acontece, te tira do sério. Então eu brinco que ele é salva-relacionamentos. Tanto para marido com mulher, quanto para as crianças que deixam a gente de cabelo em pé. Mas ele também pode ser utilizado para um pós-barba, ou antes de uma maquiagem, por exemplo, para você trabalhar hidratando a sua pele, nutrindo melhor as suas células.
Ele tem na base camomila, frankincense, que é um regenerador celular. Então, além dele trabalhar suas emoções, ele também vai ajudar muito essa parte da nossa derme, né? Outras coisas que vocês podem utilizar, por exemplo, um produto de limpeza para higienizar bancadas. A gente pode utilizar a melaleuca ou o On Guard, né, que é o nosso blend da proteção. O On Guard, ele é muito versátil, a gente pode utilizar também como aromatizante de ambientes, né, para receber os amigos, receber alguém em casa, porque ele vai estar fazendo uma sanitização, né, no ar que você está respirando, quanto também na bancada, quando a gente quer limpar quando a gente quer higienizar algum produto, né? A gente também utiliza muitos óleos essenciais para criar um ambiente mais relaxante. Antes de dormir, você pode fazer uma combinação de lavanda, laranja, frankincense. Pode passar topicamente nas costas, na sola dos pés, ou mesmo utilizar no difusor. Se você precisa de mais foco, mais concentração, por exemplo, no home office, ou até mesmo para atividades escolares, eu gosto muito da combinação de laranja ou limão, tá? Pode colocar o frankincense e o peppermint, que isso vai te dar foco, concentração. Se você não for hipertenso, você pode até utilizar o alecrim, que ele ajuda o quê? A melhorar a memória. Ajuda que você tenha clareza mental para fazer uma atividade de raciocínio, uma atividade de concentração. O peppermint com o limão também ajuda muito nessas situações. E se você precisa, por exemplo, ter um relaxamento muscular, uma dor, né, uma cãibra, uma dor nas articulações, você pode tanto utilizar o Deep Blue, quanto está utilizando, por exemplo, lavanda, peppermint e copaíba, que eles também têm ação analgésica, anti-inflamatória. Então, por exemplo, para baixar uma febre em criança, você pode passar na solinha dos pés ou na coluna da criança para conseguir baixar a temperatura corporal, né? Em várias situações do dia a dia, como às vezes uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, a gente pode utilizar também o peppermint passando nas têmporas, né? Passando na nuca, isso ajuda muito. E falando de respiração, né, melhorar a qualidade da nossa respiração, eu adoro o Breathe, né? Ele foi um óleo que me ajudou muito com situações respiratórias que eu tinha. Então, por exemplo, todas essas ites, problemas respiratórios, tipo alergia, ou mesmo uma sinusite, uma bronquite, você consegue melhorar a sua respiração, abrir as vias aéreas, ajudar a dormir melhor também para quem às vezes tem dificuldade para respirar à noite. Então, o Breathe é uma combinação de óleos à base de eucalipto, melaleuca, peppermint, ravensara, que vai ajudar a ter uma melhor qualidade respiratória, tá? Então, fica a dica aí, respira fundo, inala antes de fazer uma atividade física, pode colocar na máscara para que você consiga respirar melhor, ou mesmo antes de dormir, né? Vamos pensar aqui mais uma dica para vocês. A gente pode também elaborar um sérum facial com frankincense, lavanda, copaíba, né? Para ajudar a melhorar a textura da sua pele, rugas e marcas de expressão, clarear um pouco a pele. Outro óleo que a gente pode colocar nessa misturinha aí é o Yaropum, né? Que é muito rico em antioxidante. Os óleos, eles têm essa ação tanto antioxidante, bactericida, fungicida, que ajudam a tratar a nossa pele. Então é muito importante que a gente tenha na aromaterapia, o que a gente fala que é frequência, a gente ter disciplina com os óleos essenciais. A gente não vai utilizar muito produto, mas a gente vai utilizar ao longo do nosso dia. Então, para isso, é importante que você monte a sua farmacinha natural, que você tenha os óleos sempre espalhados pela casa. A gente pode ter alguns óleos no banheiro, por exemplo, a melaleuca. A gente pode ter um peppermint e o On Guard para fazer um enxaguante bucal. Você pode ter os óleos cítricos na cozinha para poder saborizar a água, né? Você pode ter do lado da sua cabeceira os óleos para o difusor, né? Pode colocar uma lavanda, um capim-limão, que é o lemongrass, pode colocar o cedro, pode colocar o gerânio, a salve esclarei, que ajuda a ter clareza mental, ela proporciona um sono REM, né? O balance, como eu falei com vocês, ele ajuda a gente a ter equilíbrio nas nossas emoções.
Então a gente pode estar fazendo pequenas combinações ao longo do dia e com isso você vai utilizar pequenas quantidades, mas ter uma frequência. Não adianta a gente utilizar uma vez ao dia, por exemplo, para imunidade, e achar que o nosso corpo já está protegido. É importante que você tenha uma frequência. Então, utilizar pequenas quantidades ao longo do dia. Depois que você já tem sua farmacinha montada, fica muito mais fácil de você contornar situações do dia a dia. Mas é muito importante que você tenha um consultor que te acompanhe, que te ensine, né? Ou uma equipe que trabalha educação continuada para que você aprenda a utilizar os óleos essenciais, assistir os vídeos da doTERRA, os vídeos que ensinam você a ter segurança na utilização dos óleos. Óleo essencial é uma dádiva de Deus, realmente é um presente de Deus, mas é importante que a gente use com sabedoria e que a gente aprenda de forma segura como tratar da nossa saúde de forma natural com os óleos essenciais. Eu sou muito beneficiada com esse presente que Deus nos deu, né, de ter a oportunidade de ter doTERRA dentro da nossa casa, cuidando dos nossos filhos. Então, o meu convite é que você também tenha os óleos essenciais na sua casa para todas as situações, desde um aspecto físico, emocional, onde você consegue melhorar a qualidade de vida, melhorar a energia da sua casa e cuidar de toda a sua família. William, conta pra gente um pouquinho mais sobre o CPTG, sobre a qualidade dos nossos óleos essenciais e os projetos sociais lindos que a doTERRA tem. Cada óleo que a gente utiliza, a gente está ajudando uma comunidade, a gente está ajudando uma vida, resgatando uma pessoa que está, de repente, precisando da nossa ajuda. Então, todos os óleos essenciais da doTERRA têm um projeto social por trás e isso fez uma grande diferença quando eu escolhi trabalhar com essa empresa.